Boa tarde a todos. Estamos aqui então para falar hoje, em nome do Centro Espírita Irmãos da Nova Era, sobre emoções e espiritualidade. É importante que nós pensemos a respeito de emoções, até por causa do momento em que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos aí com várias emoções muito afloradas aqui dentro de nós, né? Então, é importante que nós façamos uma reflexão a esse respeito. As emoções por si só são ah, questões bastante complexas. Por quê? Porque elas são, assim, parece alguma coisa simples, né? Mas não. Elas são respostas a acontecimentos inesperados ou ansiados. Elas têm reflexo dentro, até biologicamente falando, né, dentro de nós e até na sociedade, conforme os nossos comportamentos, enfim, né, as emoções que a gente expressa. E elas podem hoje ter um significado e amanhã já não ter mais esse significado ter desaparecido, enfim, né? Existem vários estudos que falam a respeito das emoções, né? Em um deles, um estudo até relativamente recente, que foi feito nos Estados Unidos, eles identificaram 27 emoções, né? 27 emoções, e essas identificações foram feitas com uma base de pessoas, de cerca de 800 pessoas. Essas pessoas foram submetidas a uma série de cenas, né, que tinham várias representações, e aí eles chegaram a esse contexto de 27 emoções. Mas assim, as emoções que nos são mais conhecidas são até aquelas que são tratadas no filme Divertidamente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas é bastante profundo, embora seja um desenho animado feito pela Pixel, mas assim, ele tem uma profundidade grande, ele foi feito com auxílio de psicólogos, psiquiatras, estudiosos, enfim. Nesse filme ele retrata 5 emoções, né? Ele pega as 5 principais emoções que nós apresentamos diariamente, né? E trata de cada uma delas, né? A história de uma menininha de 11 anos que muda de cidade e aí ela vive um turbilhão aí de emoções. Essas emoções, elas são a raiva, o medo, o nojo, a alegria e a tristeza, né? Então, pegaram essas 5, né? Dentre todas as que a gente tem aí, e falaram a respeito delas. Bastante interessante, bem legal o filme. Recomendo. Bom, por que o estudo que eu havia dito anteriormente, né, que envolveu aí as 800 pessoas, por que eles fizeram isso, né? Qual era o objetivo do estudo? O objetivo era tratamento psiquiátrico, né, e entender um pouco aí os comportamentos, enfim, a base cerebral, né, como é que funcionava com cada uma das emoções. Uma coisa que também a gente não deve deixar de falar a respeito é que as nossas emoções, elas têm também a função de fixar memórias em nós. Então, conforme a gente sente alguma coisa, nós acabamos por nos lembrarmos disso através das emoções. Por vezes a gente pensa, por exemplo, numa cena infantil, né? Alguma coisa que você vivenciou lá atrás, né? E que te trouxe, sei lá, uma alegria, né, na infância. E quando se lembra de um brinquedo que ganhou, que queria bastante, de uma surpresa que teve, às vezes também emoções ruins, né? A gente também guarda, né? De uma tristeza, a perda de alguém importante nas nossas vidas. Então, isso tudo remete aí, né? A, a, as,
as emoções remetem às memórias às emoções, enfim, né? As duas se misturam muitas vezes. Se lembrar dessas emoções e sentir essas emoções, né? Não tem uma emoção que seja, essa é melhor, essa é pior, né? Por que que não tem? Porque cada uma das emoções, elas têm um papel nas nossas vidas, né? O nosso objetivo normalmente é ser feliz, né? Então nós gostaríamos que a felicidade, né, que a alegria, ela estivesse conosco durante todo o tempo. Só que se nós formos vivenciar isso, se nós formos perseguir isso durante todo o tempo, vira uma doença, né? Porque ninguém é feliz durante todo o tempo, senão já vira uma patologia também. Então, é importante que nós saibamos vivenciar cada um desses momentos e aproveitar cada um desses momentos da melhor forma possível. Quando nós vivenciamos, por exemplo, uma tristeza, né? A tristeza ela tem a função de fazer com que nós encaremos aí as dificuldades, né? Quando a gente sente medo ou sente nojo, ele serve para nos proteger. Proteger até de, por exemplo, no nojo, por exemplo, né? E nojo vai servir para quê? Me proteger de quê, né? De comer alguma coisa estragada, por exemplo. Né? Vou comer alguma coisa estragada, então, não, que nojo. Isso já evita que eu coma isso que vai me fazer mal. Fisicamente vai me fazer mal. O medo também, por exemplo, agora que nós estamos nesse momento tão difícil das nossas vidas e tão inusitado, né, com essa questão da pandemia, né? O medo é importante neste caso para nos proteger, né? Então, eu uso máscara, eu coloco, eu higienizo as minhas mãos com álcool gel, eu me preocupo com isso, faço todo aquele processo, né, de higienização que ficou muito mais exacerbado em nós, né, mais do que o normal por vezes. Isso é importante porque para que nós possamos nos proteger do vírus, que existe, que está aí, que sem que nós façamos nenhum esforço para isso, né, sem que nós tomemos os devidos cuidados, obviamente a gente vai acabar ficando doente, né? Então, o medo serve para isso também. Só que todos os sentimentos, quando eles ficam presentes de uma maneira exacerbada, por exemplo, uma tristeza, né? Quando a gente perde alguém ou perde alguma coisa, como por exemplo o trabalho, que tem uma importância muito grande na vida da gente, enfim, né? Quando nós temos essas perdas, o que acontece? Por vezes nós somos acometidos de tristeza. E essa tristeza, ela vai passar em algum momento, né? Nós não vamos ficar o tempo todo. Se ela permanece dentro de nós, o que acontece? Nós podemos evoluir para um processo de depressão. E isso acaba complicando bastante as coisas. Então, o sentir as coisas é importante, mas também é importante que nós tenhamos o equilíbrio, né? Nenhum excesso, vejam só, né? Nem o de alegria deve acontecer, né? Todos eles devem ter equilíbrio, tá? Bom, quando nós estamos, por exemplo, suponhamos que sejamos torcedores fanáticos de algum time, durante aquele momento do jogo de futebol, né? Um campeonato, a decisão de um campeonato, alguma coisa, são várias as emoções que tomam conta do torcedor, né? E essas emoções, elas podem trazer várias consequências. E essas consequências, elas são até físicas, né? Então, por exemplo, essa ansiedade toda, essa emoção toda envolvida em esperando o resultado, né, durante essa espera, ela pode ocasionar dores de cabeça, ela pode ocasionar sudorese, pode ocasionar aí palpitação por vezes, né? Aquela taquicardia
que é o acelerar aí dos batimentos cardíacos, enfim, né? Tudo isso pode nos fazer mal, inclusive, né? Aumentar o nível de pressão arterial. Então, o que acontece? Todas as emoções que a gente vai sentindo, elas têm um reflexo também dentro do nosso corpo. Quando as emoções são de prazer, de felicidade, então elas vão resultar em hormônios como dopamina, endorfina, oxitocina, que são coisas boas, né? Quando as emoções elas são negativas, então elas podem aumentar o nosso nível de estresse, né, e aumentar o cortisol, que nos faz mal. Então, vejam como o equilíbrio dos nossos sentimentos é importante e como ele tem essa, essa capacidade de interferir até no nosso corpo, né? Então, a emoção é realmente bastante influente em muita coisa. Quando a gente entende cada uma das nossas emoções, nós estamos aí indo em direção ao autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que nós temos para fazer durante a nossa vida, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós conseguimos também ter um autocontrole. Então, o autoconhecimento pode nos levar ao autocontrole, desde que nós queiramos, obviamente. Quando a gente sabe que em determinada situação nós reagimos de determinada forma, controlar esta reação vai nos ajudar. Por exemplo, suponhamos que tem um chefe bravo e esse chefe gosta de gritar, o que está totalmente errado, mas enfim, né? Existem pessoas de vários tipos, é só um exemplo também. Se nós sabemos que a nossa reação é ir para cima e falar alto também e responder, enfim, né? Nós vamos entrar numa discussão que vai trazer todo um desgaste emocional e físico por vezes. Então, nós já percebemos aí, já me conheço, já sei como eu sou. Então, o que é que eu vou fazer, né? Num momento desse, eu vou buscar as rédeas do controle, né? Conforme eu vou me controlar, isso obviamente vai me ajudar a me relacionar melhor, vai me ajudar a ter um relacionamento melhor. Vejam, lá atrás, né, a gente falou de social e tudo mais, né? Tem a ver com social também, porque se nós formos explodir todos juntos, imagina, né? Vira uma bomba atômica. Então, fica bem difícil a convivência. Então, são coisas assim que a gente vai se autoconhecendo e buscando. Ah, mas eu sou estourada mesmo e, né, então eu não consigo ficar quieta. Calma, né? É respiração, é tranquilidade, né? Assim, é buscar a tranquilidade mesmo nesses momentos de tensão. E quando a gente respira, né, puxa mais forte e solta, né? Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Nós vamos reorganizando os nossos pensamentos e até as nossas atividades internas, né? Dos órgãos mesmo. Então, tudo isso vai nos ajudar bastante. Muitas vezes o autoconhecimento ele pode ser adquirido também através então de ações, né, das expressões, do tom de voz, do controle de tudo isso, né? Por quê? Porque as emoções elas refletem em todos esses itens, né? Refletem nas nossas ações, refletem nos nossos tons, refletem em tudo isso. Então, conhecer-se realmente é uma das melhores coisas. Divaldo já dizia, né? De tempos em tempos a terra estremece.
A Terra estremece, às vezes não estremece ela toda, embora agora parece que está tudo muito trêmulo, né? Tá estremecendo bastante ultimamente, né? Com todos os cenários que nós estamos vivendo, né? Econômicos e aí da questão de saúde e tudo mais. Mas às vezes a Terra estremece dentro de nós próprios, a nossa Terra lá interna. E aí, nesse estremecer, a gente às vezes vira uma espécie de vulcão, né? Jogando larva para todos os lados e tendo aí reações bastante complexas, né? Ou entrando em profunda tristeza, ou em profunda ansiedade, angústia. Então, a chave de tudo realmente é o equilíbrio. Existe uma parábola que é a cenoura, o ovo e o café, né? Todos esses itens em contato com a água, eles vão ter aí mudanças nos seus perfis, né? Então, a cenoura é um legume mais durinho e tudo, né? Se a gente põe ela para cozinhar, o que acontece com ela? Ela fica mais macia, né? O ovo já é molinho, né? Por dentro lá, né, da casquinha é líquido. Se a gente põe ele em contato com a água e cozinha o ovo, ele vai se tornar um pouco mais rígido. E o café, né? O café em contato com a água se torna uma bebida bastante saborosa, né? Muito admirada aí por muitos. Em especial aqui no nosso país, né? Muita gente gosta muito de café, enfim, em outros também, né? Mas é uma bebida bem admirada. Então, vejam só, se nós formos fazer um paralelo desses 3 itens conosco, as pessoas, então, vamos ver. Aquelas pessoas muito rígidas, né? Às vezes, quando vem a emoção, elas podem vir a amolecer, né? Uma perda de alguma coisa importante para elas, por exemplo, né? Podem vir a amolecer. Ou alguém que esteja numa situação que seja alguém mais ali, né? Mais tranquilo e tal, em uma outra situação, pode vir a enrijecer-se demais. E já uma outra, né, um outro tipo de pessoa, né, comparando-se ao café, pode se transformar em alguma coisa boa. Então, o que é importante, né, é o equilíbrio entre todas elas. Nesse caso, né, pensando no paralelo com a parábola, o mais interessante é que se seja café, né, para transformar, ao invés de se tornar mais rígido ou mais líquido, certo? Bom, e falando em líquido, houve um estudioso, né, um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman faleceu em 2017, se não me engano, e o que acontece? Ele tinha uma teoria lá dos líquidos, né? Então ele dizia que nós, hoje em dia, nós não estamos mais rígidos como éramos até a Segunda Guerra, né? Depois disso, aconteceram muitas coisas, né? Revolução Industrial, uma porção de itens aí foram acontecendo, o mundo foi se tornando mais moderno, e aí nós chegamos a essa era em que nós estamos vivendo, onde nós estamos todos bem focados na questão dos eletrônicos e tudo mais, né? E aí ele diz que essa era é líquida. Líquida por quê, né? Essas reações, né, são líquidas. As relações sociais e econômicas são líquidas. Por quê, né? Porque elas mudaram bastante. Então, hoje, o que as pessoas são, né? Antigamente era mais rígido, com certeza, né? Em outros tempos era muito rígido. E hoje já fica aí uma questão
de ser o super, né? Então nós queremos muitas vezes, frente aí a redes sociais, a uma porção de coisas, sermos os perfeitos, né? Os maravilhosos, o super. E aí, nessa busca do super, e o super a gente quer também agora, na época da pandemia, não sou super, não posso demonstrar sofrimento, ai, que as pessoas só reclamam e tal, e que eu não vou passar por nada disso, né? Então, esse super fica, a autoexigência é grande demais, porque ser super em qualquer coisa tem uma autoexigência muito grande, né? Como é que funciona isso? Então, nós muitas vezes temos que demonstrar aí, nos exigimos, nós não temos na verdade, né? Nós nos exigimos sermos super e mostrar isso como se nós não tivéssemos nenhum defeito, nada, né? E aí, mais uma vez, o equilíbrio é que conta, né? Nós somos todos cheios de defeitos, porque nós estamos aqui visando mudanças, né? Quando nós fomos agraciados com o bem da reencarnação aqui, o que acontece é nós viemos para mudar coisas dentro de nós, né? Nos melhorarmos. Mas nos melhorarmos não significa ainda ser super, né? Porque se nós fôssemos diferentes disso, né? Se nós já estivéssemos num patamar maior, nós não estaríamos nesta terra, né? Então há muito que se fazer ainda, há muito que se aprender. Quando a gente pensa lá, né, que o único ser perfeito que a gente teve aí contato, né, assim, contato no sentido de conhecermos a história, e obviamente contato porque vivemos outras encarnações também, né, foi Jesus, e ele veio com uma missão aqui diferenciada e de servir aí de educador para todos nós repensamos tudo isso. Então, ser super não vai ser possível, mas é possível que nós façamos esforços aí na nossa melhoria, tá? Bom, uma outra coisa importante de nós pensarmos também é que o fato de querermos ir muito além faz com que a gente olhe para o outro e veja o outro como sempre mais perfeito, melhor, mais tudo mais, né? Isso desperta um sentimento estranho aí dentro de nós, né? Será que é tão estranho? Né? Que é a inveja, né? Então, invejamos o outro e tudo mais. Isso faz com que a nossa autoexigência ainda seja maior, porque queremos chegar ao patamar do fulano, do ciclano, porque ele é bom nisso, é bom naquilo, eu também quero ser o máximo. E aí, querendo tudo isso, o que é que a gente faz, né? Nós estamos nos auto-obsediando. Nem precisamos de um obsessor, né, externo. Nós mesmos fazemos esse papel. Por quê? Porque nós ficamos aí nos perturbando e nos comparando com o outro sempre, né? Ao invés de nós nos compararmos a nós mesmos e buscarmos aí a cada dia melhorarmos um pouquinho mais, né? Sem querer já sair daqui para um mundo perfeito, né? Sabendo que nós ainda temos uma caminhada grande para chegarmos lá. Então, quando a gente não é perfeito, dentro do próprio centro espírita, a gente acaba às vezes tomando algumas atitudes. Ah, não, eu não vou dar passe porque eu não sou perfeita, porque eu tenho muitas dificuldades ainda, tem muitas coisas que eu ainda tenho que melhorar, então não vai dar. Ah, eu não vou fazer palestra porque também ainda tenho muito a melhorar e tudo mais. Então a gente fica buscando a perfeição até nisso.
E é alguma coisa que não vai acontecer de um momento para o outro, e conforme a gente vai trabalhando, a gente pode ir melhorando aos poucos, né? E essa melhora, ela vai sendo gradual. Então, a melhora gradual vai nos permitir um aprendizado, né? Então, são coisas bastante conectadas. Aos poucos a gente vai aprendendo, vai melhorando gradualmente e vai levando à frente aí a nossa evolução. E assim, se nós fôssemos já perfeitos, nós não íamos precisar falar tanto em Jesus, estar tão assim em busca dos exemplos dele, né? Porque nós já estaríamos mais próximos disso, né? Mais próximos à angelitude. E é justamente porque nós não estamos ainda nesse patamar, é que estamos precisando ainda trabalhar. E quando nós trabalhamos, é que nós vamos aprendendo, é que nós vamos educando os nossos espíritos para a melhoria contínua, né? Como se fosse um processo de qualidade aí que existem em vários lugares, né? A melhoria contínua. E de quem é a responsabilidade, né, em relação a tudo nós? Porque por vezes também a gente fala das emoções que nós sentimos e tudo mais, que essas emoções elas são ocasionadas por alguém. Então a gente adora botar a culpa em alguém. Ah, fulano foi que me deixou nervosa, foi fulano que fez com que eu ficasse nesse patamar aí, que eu deveria realmente estar melhor, mas olha o quanto me irritou, o quanto me trouxe problemas e por isso fiquei dessa forma. Ou então, da mesma forma, né? Ah, fulano é que é o motivo da minha felicidade. E a gente esquece que tem coisas, que tudo isso, né? Que essas emoções a gente tem que buscar dentro de nós mesmos, né? E que se nós estamos nervosos, irritados e tudo mais, isso tem a ver com até coisas que nós já vivenciamos e que a gente reage daquela forma. E no que é que tudo isso tem a ver com espiritualidade? Exatamente esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio que a gente promove e que acaba perturbando aí a o nosso eu, nossa convivência conosco mesmo, né? E nós vamos nos esquecendo aí dos ensinamentos que nos foram passados, né? Os ensinamentos de Jesus, a gente vai colocando outras coisas na frente disso, né? Por quê? Porque nós não lidamos direito com essas emoções. Então, às vezes, no mesmo momento que nós estamos fazendo uma oração, nós estamos já, né? Ah, estamos orando dentro do carro. Aí, de repente, tomamos uma fechada. Pronto, opa, já mudou, já falamos, já emitimos pensamentos agressivos para cima daquela pessoa que nos fechou e tudo mais. Então a gente já sai da sintonia. Ou seja, o equilíbrio está dentro de nós. Óbvio que nós não temos que, né, novamente, né, sermos o super, mas nós temos que ir nos melhorando, né? E conforme a gente cai uma, duas, enfim, né? Nós levantamos novamente e voltamos a tentar chegar num patamar melhor, né? De sentimento, de equilíbrio das nossas emoções, para que nós possamos de fato chegar aí a uma evolução. Então, a gente também deve pensar que assim, nós somos seres espirituais e nos relacionamos com todos os outros. Então, que nós não sejamos pessoas que levam angústias aos outros, que nós possamos levar esperança, que nós possamos levar alegria e muito amor, né? Como Paulo dizia, veja tudo e retenha o bem. Então, isso é muito importante.
E para finalizar, vamos pensar um pouquinho naquela música Tocando em Frente, que fala lá, né? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que nós sejamos felizes, que nós possamos passar por tudo isso, mas com um aprendizado maior, que nós possamos nos relacionar melhor e valorizar esse relacionamento, assim que nós tivermos a oportunidade de estarmos próximos também fisicamente das outras pessoas. Tenham uma ótima semana e que tudo possa se reorganizar aí. Muito amor, muita paz, muito carinho para todos. Que assim seja.